Olá, hoje é 2 de março de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Esta semana, vários amigos do Brasil me perguntaram sobre o combate à pandemia aqui. Claro que isso tem a ver com a situação que estão vivendo. Eu já tinha comentado que os números subiram muito depois de novembro. Agora, com as medidas mais rigorosas que foram adotadas desde janeiro, os números de positivos começaram a baixar de novo. As medidas continuam em vigor. Estamos em isolamento e as aulas continuam suspensas. Ou melhor, as aulas continuam sendo pela TV. O isolamento, a redução da atividade econômica, a redução dos voos, a obrigatoriedade de quarentena para quem entra no país, tudo isso significa um grande esforço para Cuba. Junto com as medidas do bloqueio, colocam a ilha numa situação econômica bem complicada, mas a saúde da população é prioridade absoluta. Então, o jeito é ter calma, lidar com um pouco de desabastecimento, fazer as filas estritamente necessárias e seguir todas as normas sanitárias. Sabemos que a única solução definitiva até este momento é a vacinação. A questão das vacinas anti-Covid-19 no mundo é muito séria e mostra a incapacidade do sistema capitalista para lidar com situações como essa, que põe em risco a existência de grande parte da humanidade. A proposta de suspender as patentes e formar uma associação de países produtores das vacinas para distribuir no mundo inteiro caiu em ouvidos surdos. Os países ricos, claro, acharam desnecessário. O que temos até o momento é que um pequeno grupo desses países monopolizou mais de 80% da produção mundial de vacinas. Alguns compraram uma quantidade de doses muito superior à sua população. E isso só pode ter uma explicação. Daqui a pouco, com o agravamento da situação, muitos países terão de pagar qualquer preço para proteger o que restar de sua população. Já há denúncias de que grandes laboratórios estão pressionando governos de países pobres a penhorar o patrimônio nacional como garantia para comprar vacina. A região das Américas continua sendo o epicentro da pandemia de Covid-19 e Cuba é o único país latino-americano que tem candidatos vacinais próprios. Isso é resultado de uma política revolucionária de longo prazo, de investimento em ciência, pesquisa e tecnologia. É soberania para o país. Países maiores e com mais recursos naturais, como o próprio Brasil, não conseguem resultados comparáveis. Então vamos lá. Como estão as vacinas cubanas? Este mês começam os ensaios clínicos de fase 3 de 2 candidatos vacinais cubanos. A Soberana 2, produzida pelo Instituto Finlay, e a Abdala, produzida pelo Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia. A fase 3 é feita aplicando o produto a dezenas de milhares de pessoas para confirmar os resultados positivos dos ensaios anteriores. Resultados positivos significa que elas já se mostraram seguras e provocaram uma forte resposta imune ao vírus. No caso da Soberana 2, paralelamente à fase 3, que será com 44 mil voluntários, será feito também um ensaio de intervenção com mais de 1 milhão de participantes. É aí que entra a campanha Mais Vacina Soberana 2, que foi lançada no Brasil por várias entidades. Entre elas estão o Comitê Carioca de Solidariedade com Cuba, o Movimento Capixaba de Solidariedade com Cuba e o Capítulo Brasil do Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade aos Povos. A proposta dessa campanha é que o governo brasileiro adquira uma parte da produção de Soberana 2 para que o país participe desse ensaio em massa da vacina. Isso seria feito em convênio com alguma instituição brasileira com experiência em vacinas, para agilizar a aprovação pela Anvisa. Diante da situação que temos aí, o objetivo da campanha é extremamente benéfico, porque permitiria imunizar de imediato a dezenas de milhares de brasileiros. E já que estamos falando de cooperação de Cuba em saúde, vou passar uns números aqui. Nesses 60 anos de processo revolucionário, a colaboração médica cubana já ofereceu algum tipo de atendimento a cerca de 2 bilhões de pessoas.
realizaram mais de 14 milhões e meio de cirurgias, quase 5 milhões de partos e salvaram 8 milhões e 700 mil vidas. Atualmente, há 30 mil trabalhadores de saúde cubanos em missões permanentes em 66 países, fora as brigadas Harry Reeve, que estão na linha de frente contra a pandemia. Desde o início da doença, Cuba enviou 56 dessas brigadas, com 2.500 médicos, a 40 países do mundo todo. Cuba é exemplo de solidariedade internacional. E isso é o que todos os povos deviam estar exigindo. Vacina já e para todos. Por hoje é isso. Saudações socialistas.